Alô, caros amigos do Portal Paz, estamos mais uma vez reunidos com o nosso projeto da Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ler as perguntas 88 e 89. Então vamos para 88, que fala sobre forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se queres, uma chama, um clarão ou uma centelha. Letra A. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Representa-se de ordinário os gênios como uma chama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Olha só que interessante o Kardec querendo saber sobre como que a gente pode perceber os espíritos, né? E ele mostra pra gente que os espíritos respondem para nós que não existe algo tátil exatamente, porque é tão sutil, tão distante da nossa realidade que a gente não consegue sequer interpretar. Então a gente imagina, a gente teoriza, mas a gente não tem algo concreto de comparação. Mas se eles fazem questão aí de trazer para nós essa interpretação, então eles falam, olha, é uma centelha, mais ou menos assim. E o comentário de Kardec que vem logo abaixo já demonstra o importante não é essa forma em si, mas é a sede onde está o espírito. É ali que ele vai se manifestar e é ali onde está realmente a essência do espírito, né? Eu lembro daquelas pinturas barrocas, medievais, sempre que eles vão retratar alguma figura de um santo, eles colocam aquela auréola, né, aquela parte iluminada, que até a estátua de Moisés, que você olha, eu achava que era chifrinho, né? Depois eu fui ler a explicação, não, aquilo lá era como se fosse raios de luz, né? Então você vê como essa identificação, essa forma de manifestar um ser, já tinha sido vista por outros pintores, pela Renascença, vamos dizer assim. E aqui o Miramês ele comenta com relação a essa parte das formas, né? Se tomar alguma forma para se fazer reconhecidos, eles podem se mudar imediatamente na hora que lhes for conveniente. A sua mente é, pois, uma força poderosa que a tudo transforma. É aquela história dos espíritos se plasmarem, né? A gente tem escutado bastante isso no nosso grupo de estudo, né? O espírito se apresenta de uma forma como mentor, e em outras formas como nosso soldado, né? O nosso anjo da guarda. E para completar, com relação às cores, ele comenta o seguinte: a luz que nos circunda nos fala quem somos com clareza, pois é dito no Evangelho que ninguém engana a Deus. As leis, hajam quer que seja, plenitude, sua força, nos dando de acordo com o que somos. Então, pela energia, quem tem esse dom da clarividência consegue perceber já no tato, né? Quem que é o cidadão que está ali na sua frente, né? Um adendo aqui que me veio. Nessa letra A, ele falando sobre do colorido escuro para uma cor brilhante, qual do rubi, tá lembrando a gente se a gente for pensar no arco-íris, o arco-íris começa no vermelho e vai até o violeta. Então, talvez essa parte um pouco abaixo do vermelho seja aí alguma dica para quem quiser pesquisar a interação dos espíritos com o mundo físico, porque para ter essa cor tem que ter uma interação física. E talvez algum aparelho, mecanismo que seja capaz de captar luzes infravermelho, alguma forma de interação por aí, talvez a gente consiga encontrar alguma coisa. E olha que legal, naquele livro que o Jorge sempre fala, Forma Pensamento, ele tem até uns desenhos que mostram os sentimentos que são mais densos, pintados dessa coloração vermelha, roxo, umas cores bem, bem vivas, enquanto que os sentimentos mais saudáveis, até durante a meditação, oração,
tem esse tom mais clareado. Vale a pena dar uma olhada que tem foto, tem desenho. Então a gente tem aí talvez algum elo com o mundo físico, né? Seja possível de se investigar no futuro. Então vamos para 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Lembrei, tem uma cena do filme Nosso Lar, que é quando a mãe de André Luiz vem visitá-lo, né? E que ela fala assim: filho, quando você precisar, é só pensar. Como se fosse tão simples, né? Ela faz até esse gesto, né? Só pensar. Tem uma parte aqui do Miramês que ele fala que existem espíritos que estão tão materializados que até os seus meios de locomoção são parecidos com os dos homens. Às vezes até pior que os dos homens. E, em compensação, tem entidades tão evoluídas que viajam grandes distâncias só com o pensamento. Depois eu completo com outras partes aqui. Aqui, ele trazendo essa questão dessa rapidez do pensamento, a gente pode fazer um exercício conosco mesmo, né? A gente está aqui numa posição geográfica limitada, mas eu posso me projetar mentalmente para poder imaginar como estão as situações na casa de um parente meu. Mesmo que eu não tenha a capacidade de acessar as informações que realmente acontecem lá, eu consigo me imaginar lá. Quando a gente se trata do espírito, nosso perispírito é perfeitamente moldável e sensível a todo tipo de pensamento que a gente tem. A nossa forma depende do pensamento que a gente tem. Todo o comportamento que a gente adquire lá depende da forma como a gente pensa e se vê, né? Aquela André Luiz descrevendo a licantropia. Eles assumem uma forma de lobos por pensarem e acreditar em serem lobos em si. Então, se nós aqui na Terra conseguimos pensar na casa de alguém, o espírito vai sem nem perceber, né? Essa parte, tem uma parte que ele fala assim: a força mental do espírito superior é como se fosse um milagre. Ela responde apenas com o comando da sua vontade. O poder da mente não tem limite. Mesmo dotado de todas essas conquistas, o espírito superior respeita todos os espíritos menores que estão ao seu redor. E tem uma parte que você mencionou agora há pouco dos sentimentos, né? O ódio em demasia faz o corpo espiritual pesar, assim como a inveja, o ciúme, a maledicência, o orgulho, o egoísmo, de tal modo que a volitação fica difícil para essas entidades e os seus corpos ficam chumbados ao solo terreno. Que legal, né? Nossa, demais. E talvez isso seja capaz de explicar, por exemplo, por que espíritos tão elevados têm a capacidade de conhecer o que acontece em mais de um lugar. E o corpo já está tão leve e a mente já está tão livre que eles têm a capacidade de prestar atenção em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então, Jesus, o nível de elevação dele, ele tem a capacidade de compreender tudo o que se passa aqui na Terra com uma facilidade gigantesca. Não tem o caso do Eurípides Barçanufo, que estava fazendo um parto? Ele estava pregando numa casa espírita e ao mesmo tempo estava fazendo parto no hospital? Era ele? É ele mesmo. Ele estava numa reunião com várias pessoas. Aí que eu me lembro da história, ele parou um pouco, se recolheu. E aí ele apareceu lá no lugar onde estava ocorrendo o parto, ele fez o parto e voltou para essa outra reunião. E só depois descobriram que ele fez essa mudança de local. Nossa, que incrível. Bom, um dia a gente chega lá, né? Enquanto isso, deixe os seus comentários, deixe o seu like. A cada like que você deixa de dar é menos um anjo que evolui. Então deixe o seu like e contribua com o Portal Paz. Nos vemos nas próximas perguntas. Fique com Deus.